aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre a Free Agency da NBA e trazendo este quadro maravilhoso, né? O vencedores e perdedores. Eu vou aproveitar, né, que as movimentações na agência livre da NBA deram uma acalmada e vou aqui avaliar quem é que já se deu bem na Free Agency e quem é que já se deu mal, levando em consideração esse recorte, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de julho, então, levando em consideração esse recorte até o dia 3 de julho, eu irei aqui falar sobre os vencedores e perdedores, na minha opinião. Você pode ficar à vontade para discordar nos comentários. Vamos começar falando sobre os perdedores. O Portland Trail Blazers é um perdedor até aqui, porque além de não ter trocado a terceira escolha do draft, o Blazers renovou com o Jeremy Grant por 160 milhões de dólares por 5 anos, uma renovação um tanto quanto exagerada, né? Um tanto quanto exagerada. Eu não acho essa renovação tão absurda como a maioria acha, mas é inegável que o Blazers deu uma supervalorizada no Jeremy Grant. Isso é inegável. Então, além de não ter trocado a pick 3 e de ter dado essa renovação para o Jeremy Grant, de quebra o Blazers meio que vai perder o seu principal jogador, porque o Damian Lillard pediu para ser trocado. E quando um cara desse tamanho pede para ser trocado, na maioria das vezes ele é trocado. Então, até o momento, o Blazers pode ser considerado um perdedor, porque não trocou a sua terceira escolha geral por jogadores já consolidados, meteu uma renovação bem polêmica, né, com o Jeremy Grant, e vai perder o Damian Lillard porque o cara pediu troca. Então, até o momento, dá pra dizer que o Blazers é um perdedor da Free Agency. Outro perdedor, até aqui, é o Denver Nuggets. Por quê? O Denver não tinha muita coisa pra fazer nessa Free Agency, a verdade é essa. Só que o pouco que fez mal, na minha opinião. Por exemplo, ter gastado a mid-level exception no Red Jackson foi um erro. 10 milhões de dólares por 2 anos de Red Jackson, sendo que no segundo ano ele tem uma player option, foi uma péssima movimentação. Uma péssima movimentação. Renovar com o DeAndre Jordan foi uma péssima movimentação. E perder Thomas Bryant, Jeff Green e Bruce Brown também foi ruim. O Bruce Brown não tinha muito o que o Denver fazer, né? O Bruce Brown iria sair porque o Denver não ia conseguir igualar nenhuma proposta que ele recebesse. O Denver não poderia dar a grana que o Indiana vai dar, né? Mais de 20 milhões por ano. Não poderia. Mas Jeff Green e Thomas Bryant dava para ter mantido. Dava para ter mantido esses dois. Pô, o Thomas Bryant saiu por 5 milhões pro Miami. Pô, ele vai ganhar 5 milhões em 2 anos. Dava pro Denver ter feito isso. Seria muito melhor ter gasto a mid-level exception no Thomas Bryant do que no Red Jackson. Sem o Thomas Bryant, o Denver não tem nenhum cara pra rodar com o Nikola Jokic durante a temporada regular. Pô. Complicado demais. Então, os poucos movimentos que o Denver fez, na minha opinião, foram ruins. Foram ruins e as perdas são grandes, tá? As perdas são grandes, né? São desses 3, Brown, Green e Thomas Bryant, 2 foram importantes na conquista do título. Bruce Brown e o Jeff Green, que pode não ter jogado tanto o Jeff Green, mas no banco, no vestiário, ele foi muito importante. Então, o Denver perdeu jogadores importantes e renovou com jogadores que não deveria ter renovado, pelo menos na minha opinião. DeAndre Jordan ficar na NBA por mais um ano é uma vergonha para a NBA. É uma vergonha, uma vergonha. E outros perdedores, na minha opinião,
nessa free agency até aqui foram todos que renovaram o seu contrato antes dessa free agency. Todos que tiveram seus contratos renovados antes dessa free agency são perdedores. Por quê? Porque nunca se ganhou tanto dinheiro em renovação de contrato como está, né, ganhando hoje nessa free agency. É impressionante como os contratos estão supervalorizados e inflacionados. E eu quero deixar isso claro. É normal, tá? Isso ia acontecer mesmo. Mas quem renovou o seu contrato há 2, 3 anos atrás, com certeza tá olhando pro Anthony Edwards, pro LaMelo Ball, tá olhando para esses caras e, né, falando, putz, pena que não renovei agora. O Jason Tatum, o Shai, estão olhando aí pro LaMelo e falando, putz, poderia estar ganhando essa grana, hein? 50 milhões por ano, poderia estar ganhando essa grana. Tô aqui ganhando 30. Então, quem renovou o seu contrato há mais de 2 anos atrás, ou, dizendo melhor, quem não renovou o seu contrato nessa free agency, dá para considerar um perdedor, porque perdeu uma ótima oportunidade de ganhar mais alguns milhões. A verdade é essa. Falando sobre os vencedores agora, né? Falando sobre os vencedores. O Phoenix Suns é um vencedor até aqui. Pegou o Bradley Beal e fez ótimos movimentos até aqui, gastando muito pouco. Eu não esperava ver o Phoenix se movimentando tão bem nessa free agency. Porque o Phoenix simplesmente não tem quase que nenhuma mobilidade financeira. Porque Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker e DeAndre Ayton comem todo o cap space do Phoenix. Só que mesmo com pouquíssimo dinheiro para gastar, o Phoenix tem feito ótimos movimentos. Por exemplo, pegou o Chimezie Metu, né, que é um cara de garrafão interessante. Pegou o Keita Bates-Diop, que é um ala que pode jogar na 3 e na 4, jogador interessante. Pegou o Drew Eubanks para vir do banco, né, para substituir o Jock Landale, que foi para o Houston Rockets, pagando pouco. E esses dois últimos movimentos foram muito bons. Eric Gordon e Yuta Watanabe. Watanabe vindo pelo mínimo de veterano, inclusive. Eric Gordon e Watanabe foram duas excelentes contratações do Phoenix. E o Phoenix conseguiu esses dois caras, que devem ser muito importantes na rotação, gastando muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Então, o Phoenix Suns, por ter feito ótimos movimentos, mesmo com pouquíssima grana para gastar, é um dos grandes vencedores da free agency até aqui. E a tendência é melhorar. A tendência é melhorar. O Fred VanVleet, até o momento, é um dos grandes, se não o grande vencedor dessa free agency. Porque um jogador que nem draftado foi, conseguiu um contrato de mais de 43 milhões de dólares por ano. Um contrato simplesmente maravilhoso para o Fred VanVleet. Eu acho um absurdo o VanVleet ganhar isso. Dado o contexto dele ter se valorizado e ser um dos principais nomes disponíveis no mercado, eu não acho um absurdo. Mas é inegável que eu, né, não esperava que ele fosse ganhar tanto assim. Né? Me chocou quando eu vi o valor. Não achei um absurdo, porque eu entendo o porquê que o Houston deu essa grana para ele. O contexto é importante, né? Mas é inegável. É um contrato alto pra caramba. E muita gente ficou em choque quando viu esse contrato. Muita gente começou a arrancar a roupa de raiva por ver o VanVleet ganhando mais de 40 milhões de dólares por ano. Mas a realidade da NBA é essa, o mercado está inflacionado. Azar de quem não está disponível nessa free agency, porque, né, perdeu aí uma boa oportunidade. Então o VanVleet é um grande vencedor pelo contrato que ele recebeu. Não tem como negar isso, é um grande vencedor. Assim como o Dillon Brooks também é um vencedor. Um cara que saiu do playoff desse tamanzinho vai ganhar 20 milhões por ano. O cara conseguiu um contrato de 80 milhões de dólares por 4 anos com o Houston. Ele vai ganhar mais, em média, do que o Austin Reeves.
Então, o Dillon Brooks, assim como o Fred VanVleet, é um grande vencedor dessa free agency, porque numa free agency onde ele poderia, no máximo, receber um contrato mínimo de veterano, ele saiu com um contrato de 4 anos, 20 milhões de média. Dillon Brooks é um grande vencedor. Sabe o que é um grande vencedor? Los Angeles Lakers. O Lakers é um grande vencedor dessa free agency, hein? Que trabalho maravilhoso do Rob Pelinka nessa free agency até aqui. Excelentes movimentos do Lakers, né? Renovou com o Hashimura por 17 milhões de média, né? Bom valor, bom valor. Pegou o Gabe Vincent, 30 milhões, bom valor também. Pegou o Jackson Hayes, que eu não sou tão fã, mas eu entendo que é um cara que pode contribuir pelas características que tem. Pegou o Taurean Prince por 4,5 milhões. Excelente movimento, o Taurean Prince. Excelente, um dos meus movimentos favoritos da free agency até aqui. Renovou com o DeAndre Russell, que eu não gostei. Sinceramente, não gostei desse movimento. Só que a renovação do Austin Reeves foi uma das movimentações mais fantásticas que aconteceram nessa agência livre. Era esperado que o Austin Reeves recebesse propostas de mais de 100 milhões de dólares. Só que o Lakers, de uma forma genial, conseguiu renovar com ele por 4 anos com 56 milhões de dólares em salários. Em média, ele vai ganhar menos que Dillon Brooks e que o próprio Hashimura. Na média. Isso é simplesmente impressionante. O que o Rob Pelinka fez nessa renovação do Austin Reeves, assim, já garante para ele o prêmio de GM do ano. GM do ano já é o Rob Pelinka. Já é o Rob Pelinka. Impressionante o que o Pelinka fez. Impressionante. O Lakers é um dos grandes vencedores. Pensando aqui em times, né, que estão vencendo na free agency, para mim o Lakers é o time que melhor se movimentou até aqui, na minha opinião. Na minha opinião. E os últimos vencedores, né, todos que renovaram os seus contratos nessa free agency. Anthony Edwards, LaMelo Ball, Desmond Bane. Todos esses caras arrancaram mais de 200 milhões de dólares nas suas franquias. Por quê? Porque o mercado está inflacionado. Azar de quem não renovou agora. Sorte de quem está renovando. Então, parabéns, né? Tyrese Haliburton também, né? Que renovação do Tyrese Haliburton. Parabéns a todos que renovaram seus contratos nessa free agency. Vocês são grandes vencedores porque arrancaram uma grana que jogadores como Jason Tatum, como Shai Gilgeous-Alexander não conseguiram arrancar. Parabéns para vocês. Vocês são grandes vencedores da free agency até aqui. Bom, na minha opinião, esses foram os perdedores e os vencedores da free agency até aqui. Lembrando, né, que eu estou levando em consideração, né, o recorte até o dia 3 de julho. Qualquer movimentação feita depois do dia 3 de julho não foi incluída nessa minha análise. Então, conto, né, com a compreensão de vocês. Para quem está assistindo esse vídeo no futuro, entenda, levei em consideração esse recorte. Show? Show de bola? Estamos entendidos? Não se esqueça de comentar a sua opinião, se inscreva no canal se não é inscrito e deixe o like no vídeo, que ajuda muito no engajamento, tá bom? Grande abraço, tamo junto e até a próxima, rapaziada. Tchau, tchau.